que, urgentemente, venhamos a colocar o que o PNDH 3 já esboça, já apresenta como proposta. E o PNDH, na verdade, traz a pluralidade religiosa como elemento fundamental que possamos discutir, e isto até então não saiu do papel. E principalmente quando estamos discutindo isto nas regiões mais interioranas desse Estado. Ou seja, na verdade, falta muito mais uma ação que possibilite não só discutir, mas implementar essas políticas que já estão tidas como princípio e como matrizes lá no PNDH 3. Ou seja, o PNDH 3 foi consolidado em termos de um documento jurídico, no entanto, cabe ao Ministério Público, a todos nós que estamos nas universidades e a população como um todo, já travar esse debate, trazer esse debate à tona para que possamos efetivar esse respeito à diferença. Porque muitas vezes o respeito à diferença tem sido muito mais do ponto de vista do debate, do discurso e do ponto de vista pragmático, esse respeito à diferença acaba por ficar em segundo plano. Isso tem sido uma realidade constante, principalmente quando nós estamos discutindo lá no Cariri paraibano. E claro, não é tão simples modificar essas percepções, posto que elas estão incorporadas nos sujeitos. E aí eu gosto muito de usar uma frase que o Einstein falava, que é mais ou menos isso: é muito mais fácil desmembrar um átomo que propriamente desmembrar um preconceito. Porque o preconceito, ele arraiga no corpo e na mente dos sujeitos de forma tal que eles naturalizam. E ao naturalizar, não percebem que estão violentando o outro, quando este outro, por ser diverso, deve ser claramente respeitado. E o que tem feito, ou que faz com que nós sejamos iguais, é o fato de sermos verdadeiramente diferentes. Então a diferença, ela surge nessa contemporaneidade como elemento central para se pensar, inclusive, a questão que ora se coloca nesse debate, que é a questão do desenvolvimento. Ou seja, como pensarmos o desenvolvimento, tanto do ponto de vista espiritual, como do ponto de vista material, se nós não levarmos em consideração essa pluralidade e essa diversidade que existe. Essa diversidade se reflete desde os movimentos culturais e, claro, a religião, estando dentro dessa conjuntura, ela também deve ser pensada em sua forma diversa, e essa diversidade deve ser claramente respeitada a partir das suas diferentes manifestações. Sabemos que existe uma hierarquia valorativa, e essa hierarquia valorativa, claro, o cristianismo detém uma certa hegemonia. E aí, como discutir isso respeitando o espaço dos cristãos, mas também respeitando as diversas minorias e que, portanto, têm suas formas particulares de expressar-se religiosamente, e que possamos construir isso que nós estamos dizendo de desenvolvimento, ou seja, de desenvolver. Como envolver esse outro de forma que ele possa dialogar com e, claro, respeitando as particularidades de cada um. As ações lá no centro de referência, na verdade, têm sido a partir dos projetos de extensão. Esses projetos de extensão temos feito através da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, né? E temos dialogado nesse sentido, para não só produzirmos livros que possibilitem a adoção deles por parte dos gestores e, mais ainda, dos educadores, mas também a partir de fóruns e debates. Mas nós sentimos que essas ações ainda são muito embrionárias e que, portanto, precisam fortalecer muito mais. E o fortalecimento dela não se dá se nós não tivermos, claramente, um apoio de uma agenda por parte do Estado, que coloque um comitê, por exemplo, que discuta a diversidade de maneira mais ampla, e não só ficarmos em discussões pontuais, que são extremamente importantes, mas é preciso ampliar esse debate e fazer com que essas diferenças possam ser realmente a pauta das discussões e o respeito acima de tudo. Então é nesse sentido que o Centro de Referência de Direitos Humanos tem debatido essas questões, mas claro,
de maneira ainda muito pontual e pegando alguns elementos e algumas experiências ali do Cariri, em especial Sumaré Monteiro e Serra Branca, faltando expandir para todo o Cariri e, consequentemente, essa discussão para toda a Paraíba. Agradecendo as falas anteriores, comentando o tema do evento, da nossa mesa especificamente, realmente nós consideramos que a liberdade de expressão religiosa, a diversidade religiosa, os direitos humanos têm tudo a ver com desenvolvimento. Então, não se pode exclusivizar, digamos assim, a pauta para a economia. Nós temos aqui, sim, inclusive, há até trabalho nesse dentro da própria área, relacionando uma coisa com a outra. Portanto, devemos discutir, debater as questões de direitos humanos dentro dessas avaliações sobre a integração social, sobre o desenvolvimento social, que inclui, por que não, o campo da religião. Dando continuidade, então, à nossa mesa, eu convido para falar o pastor e professor Bruno Pontes, que representa aqui a Igreja Batista, representa também toda uma carreira acadêmica dele no mundo da ciência das religiões, formado que é pela EST, Universidade de Ciência das Religiões do Rio Grande do Sul. Então, pastor, por favor. Boa tarde a todos, e todas, e faço questão de, antes de dar início a tudo isso, eu queria dizer que primeiro eu sou extremamente ecumênico. Apesar de ser um pastor batista, e hoje parece que temos um ineditismo, no dia de hoje tem um pastor aqui. Acredito piamente na diversidade religiosa. Eu acho que isso é um impacto que vai muito além da religião, da própria religiosidade. Acredito também nos direitos humanos. Eu quero dizer, diferente dos discursos que escutei quando estive aqui antes, eu acredito também no papel da mulher. Eu acho que a mulher é fundamental e não podemos, de forma nenhuma, falar em direitos humanos ou falar em religiosidade sem falar sobre o papel da mulher. E eu quero começar a minha fala falando sobre isso, porque verdadeiramente precisamos ter expressões que assim comecem. E o que me fez estar aqui, a convite, claro, do pastor, do professor Carlos André e os demais companheiros aqui da mesa, de estar aqui nesta consciência e não em outra consciência, foi o poder de optar pela liberdade de expressão. Apesar de ser... Eu acho que estarmos nessa consciência e não em outra nos possibilita o diálogo de sermos livres de verdade, sem utilizar máscara, sem fingir uma pseudo-espiritualidade, uma pseudo-religião. Nós temos que viver aquilo que acreditamos e isso é muito honesto. Eu acho que isso é muito humano, E a humanidade é necessária sobre isso. E quando falamos sobre diversidade, e isso me surpreende, porque isso deveria ser algo tão comum, tão óbvio de ser discutido, e não deveria ser necessário ter reuniões como essa para que a gente pudesse falar sobre o direito do outro, sobre a liberdade do outro, qualquer tipo de opção. Porque, a partir do momento que os direitos humanos ele entra dentro do campo religioso, eu posso falar isso em outros termos, talvez até antropológicos, Eu sou um sacerdote, e na minha comunidade de fé, onde eu me agrego com os irmãos, que eu chamo de amigos, eu faço questão de chamar de ovelha, São meus irmãos, são meus amigos. E participamos daquele diálogo onde eu participo, eu aprendo, eles aprendem, a gente briga. De vez em quando só pode sair catado, depende se chega, vai ter bolo junto. Tem que se resolver de forma muito amena, porque isso é família. Isso é tratar as pessoas com igualdade, E essa igualdade precisa passar por um processo. E todo desenvolvimento é necessário que, antes de se desenvolver, a necessidade de desconstruir. E desconstrução, ele está no campo de eu abrir mão de alguns valores, inclusive, que para mim eram imutáveis. Então, quando eu me desconstruo, é que eu começo a dizer que eu estou aberto para escutar a sua opinião também. E não é simplesmente, olha, eu tenho minha opinião, eu respeito a sua, mas eu não vou mudar a minha. Então, isso não é diálogo. Isso é imposição. A partir do momento que eu diz, olha, eu escuto o outro, respeito você, mas eu não vou mudar a minha ideia, então isso não é consciência. Isso aí é totalitarismo. Você está impondo a sua fé ou o seu credo a partir de não querer escutar o outro de verdade. Então, a gente tem que ter essa ideia de reconstrução e desconstrução para depois poder falar em construção de direitos humanos e em diversidade religiosa. Até porque quando a gente começa a falar nesse campo hermenêutico, nesse campo de interpretar o texto e poder descobrir que há uma possibilidade de outras releituras, a releitura ela é fundamental, porque o fenômeno religioso está aparente. Você não pode dizer, não, a religião não existe. Então vai no meio da rua, bata a testa numa parede de uma igreja e diga que a religião não existe.
antes ninguém deu um panfletinho para você, você deve estar em outro lugar do planeta. Né? Deve ser em outro lugar, menos aqui no Brasil, menos aqui no Nordeste, porque a nossa fé é extremamente acentuada. Então a gente começa a ver que ela é existente, precisa ser reconstruída, precisa ser construída de forma aberta. Né? Nós temos tentado fazer isso, que hoje eu participo da comunidade de Santa Rita, que é a segunda igreja batista em Tibiri 2. Eu costumo dizer que é logo ali. Eu ando 32 quilômetros, tem irmão que vai para a igreja lá de Charruinho ainda. Né? E quando eu cheguei, eu estava comentando com o professor que tínhamos um problema, que eu tinha mais de 20 membros que eram analfabetos. E eu disse, gente, o que eu vou fazer nesse lugar? Né? Eu falo na Bíblia, eu leio a Bíblia, abre a sua Bíblia, e o irmão não sabe nem ler ou não. Leva a Bíblia de cabeça para baixo, eu começo a falar sobre as sutras sagradas que no texto, aí o irmão estuda o que é isso, não sabe onde é. Não, porque na Torá, e todo mundo fica desesperado sem saber o que é. Um dia eu me reuni com os irmãos, eu vou ter uma conversa séria aqui na igreja hoje. Aí disse, que é? Qual é o problema de vocês? Por que vocês não vão para a igreja? Por que vocês não vão para a escola? Por que vocês não estudam? Qual é o problema? Aí, não, pastor, porque a gente já está em idade, a gente já tem dificuldade, tem vergonha de ir para a escola, e aquilo isso. Então, me diga uma coisa, se a escola viesse para a igreja, já que vocês estão toda noite aqui, orar é importante, nós vamos orar junto, todo mundo junto, mas é importante você também vir para estudar. Eu quero também um bocado de gente na igreja, o dia todo sem fazer nada. E só orar, aleluia, glória a Deus, não vai resolver muita coisa não. Então vamos para a prática, eu vou trazer para cá. Então a gente montou um EJA, e lá nós temos aproximadamente 68 alunos, e a maioria não são da igreja. Então muita gente veio da sociedade inserida lá naquele lugar, e começaram a trabalhar no desenvolvimento de EJA. E é emocionante isso a fazer, e aí eu comecei a ficar aqui no meio da rua, chega, fica exatamente no meio da rua, nada, jogando bola, não sei o quê, não sei o quê, descobri que lá tem um taekwondo. Taekwondo é uma febre lá em Santa Rita, e todo mundo gosta, tem gente que foi para as Olimpíadas, aquela coisa toda. Eu disse, se a gente trouxesse o taekwondo para a igreja, começasse uma turma para criança e adolescente, tem um problema, todo mundo vinha. Segunda-feira a gente começou, deu 60 pessoas. Criança que só moleque, para lá, para cima, para lá. Aí começamos a fazer, qual é o problema de começar a discussão? Semana que vem eu vou trazer um espírita, vai vir trazer uma palestra aqui, vou trazer um budista, e começamos a falar, trazer pessoas, um padre que é muito amigo meu, um diácono, começamos a discutir sobre o cristianismo na igreja, a igreja ficou diferente. Começou a ser, pastor, a igreja da gente é diferente, meu filho, acredite. Ela é diferente. Começou a ter muitos problemas e me questionaram uma vez e me disseram, pastor, verdadeiramente o que nós estamos fazendo tem alguma coisa a ver com o evangelho? Esse negócio de trazer o EJA para dentro, é uma fábrica de fraldas, começar a trabalhar com taekwondo, isso tem alguma coisa a ver com a igreja, com o evangelho? Eu disse, não, tem nada a ver com o evangelho. Isso é o evangelho. O evangelho das boas novas que abre portas para as pessoas, para que as pessoas possam reconstruir a sua mente. Então isso não faz parte do evangelho, isso é o verdadeiro evangelho. E não está ligado a uma igreja. Mas é muito além disso. Né? Eu quero fazer também menção aqui à presença do professor David, né, que é meu orientador, e pasme, né? Ele é budista e orienta o pastor Batista. Então tem que ser muito corajoso, né? E não me delongando, até que o momento é curto e preciso dar oportunidade para todos, é que precisamos estar aqui com uma consciência aberta sobre a multiculturalidade, a multiforme manifestação da fé e das expressões religiosas, e que ela parte dentro da liderança religiosa e não da religião. Não é a religião que vai mudar o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Então, os líderes religiosos, independente se a fé é bahá'í, se é batista, se é budista, se é islâmico, se é shintoísta, se é ateu, se é agnóstico, não é a religião que vai mudar o mundo, mas são as pessoas que não mudam. Então, precisamos partir desse momento que eu preciso abrir a minha escuta. Eu preciso escutar primeiro para poder falar. Eu preciso investir no capital humano. Eu estou falando de investimento em pessoas, investir em famílias, investir na sociedade, investir na educação, porque um país rico não é um país sem pobreza. Um país rico é um país que tem cheio de pessoas que são felizes pelo que conhecem. Então a educação nos liberta de muitas coisas, inclusive do proselitismo e da ignorância. Então a gente tem que começar a abrir esse investimento humano e a abertura para o diálogo. Né? E quando a gente começa a entender que a abertura para o diálogo é direitos humanos, eu começo a respeitar o outro mesmo na sua diferença. Então se você está aqui hoje, eu quero voltar a essa reflexão de você abrir sua mente, de poder entender que uma nova consciência é uma consciência que consegue entender a do outro, sem querer transformar a do outro para que pareça com a sua. Então a gente pode viver sem direitos humanos, onde todos os humanos podem ser respeitados pela sua, inclusive pela sua própria fé. Muito obrigado. E assim a gente vai vendo que direitos humanos e diversidade religiosa é construindo diálogo com o campo cristão, diálogo com o campo evangélico, que é importantíssimo e imprescindível, até porque, do ponto de vista demográfico, não há
queria só fazer um pequeno comentário. Nossa programação foi reagendada 2 vezes. O horário era 14 horas, passou a ser 15h10, começou um pouco mais tarde, e isso impediu a vinda de 2 convidados que têm agenda em João Pessoa no final da tarde, que são o professor Severino Celestino, que mandou um grande abraço para o companheiro espírita de mesa, não pôde estar presente no som de horário, e o professor Hugo Espínola, especialista na luta que estamos tendo em Brasília contra o acordo Brasil-Santa Sé, e ele falaria exatamente sobre essa questão em que pé está a ação de inconstitucionalidade do acordo Brasil-Santa Sé. Mas vamos adiante. Mãe Lúcia de Obilheuá tem uma nenenzinha de 2 meses de idade, a nenenzinha está dando banho. Então, logo cedo, não pôde estar presente. Tivemos então a grata alegria de aproximar desta mesa o professor Genaro Camuim, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, Departamento de Ciência da Religião, mais uma vez demonstrando a importância que tem o crescimento da ciência das religiões no Brasil para a consolidação da diversidade religiosa no Brasil, construindo não só o conhecimento acadêmico em si, mas formando professores de ciência das religiões e ensino religioso baseados na laicidade, no espírito republicano, rompendo a velha catequese. A Universidade Estadual do Rio Grande do Norte já vai na 9ª turma, professor. 9ª turma, e eu passo a palavra ao professor Fontrano. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite do Encontro da Nova Consciência e igualmente o professor Carlos, muito me honra estar nessa mesa, e todos presentes. Não vou me delongar, até porque esse convite foi feito recentemente, para não dizer ontem mesmo, então não teve tempo de preparar muita coisa, mas caso queiram ouvir um pouco mais sobre as pesquisas que a gente desenrola na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, amanhã à tarde, às 2 horas, eu estarei apresentando um resultado de pesquisa de PIBIC, que diz respeito às identidades religiosas aqui dos encontros religiosos em Campina Grande. Então, a gente vai apresentar um resultado parcial. Eu só queria ratificar as palavras do professor Carlos e dizer que não é possível falar de diversidade, pluralidade, principalmente de tolerância e de respeito, sem educação. Eu acho que a pedra de toque de tudo é a educação. E nesse sentido, há uma área nova acadêmica chamada Ciências da Religião, que é fundamental para a construção desse mundo novo. Porque ela vai formar algo que vocês já conheceram, mas de uma forma bastante diferente, que é o professor de ensino religioso. Então, o professor de ensino religioso do século XXI, ele é outra pessoa. Ele não é mais aquele que exerce o seu papel de orador para fazer proselitismo. Ele está vedado desse tipo de situação. O professor de ensino religioso do século XXI é aquele que, como diz o professor Carlos muitas vezes em sua fala, defende a laicidade. Ele é o primeiro anjo guardião da laicidade. E muitas vezes ele é escanteado nas escolas, né? Se respeita muito o professor de português, o professor de matemática, a gente respeita até o professor de história. E o professor de ensino religioso, o pobre, ele fica lá no cantinho, às vezes ele é chamado para fazer uma oração, mas esse professor, ele não vem mais para realizar um culto. Ele vem exatamente fazer aquilo que nós estamos falando aqui desde o início. Ensinar as nossas crianças o respeito ao diferente. Nós já somos um pouco adultos, caducos, já estamos chegando numa outra fase, e é muito difícil a gente mudar os nossos preconceitos arraigados. Mas o professor de ensino religioso, aquele formado no curso de Ciências da Religião, seja da UFPB, seja da UERN, seja de onde for, ele é que vai transformar esse mundo. E ele vai começar mostrando às nossas crianças exatamente o respeito à diversidade, a tolerância para o com diferente. Ele vai mostrar exatamente a nova cara do Brasil, que
que é a pluralidade e a diversidade religiosa. Então, muito mais do que leis, muito mais do que defesa judicial, é pela educação que nós vamos transformar esse país. Nós vamos garantir a questão dos direitos humanos. Coitado de nós dos direitos humanos, ultimamente estamos sendo atacados torto e à direito pela mídia e pelas redes sociais também. Mas esse professor de ensino religioso, ele trabalha na surdina, ele trabalha silenciosamente, mas ele é que está provocando a mudança do mundo, a mudança do nosso país. Então, aqueles pais ou avós que têm filhos nas escolas e que ouvem falar no professor de ensino religioso, perguntem ao diretor da escola se quem está dando essa disciplina é um professor de matemática, ou é um professor de história, ou é um professor de português. E digam, diretor, quem deve dar essa disciplina é um professor formado em ciência da religião. E eu desejo que a escola contrate um professor formado em ciência da religião, porque é ele capacitado a exatamente falar sobre ética, falar sobre tolerância, falar sobre diversidade, não um outro. É ele exatamente que vai estar defendendo a garantia do respeito ao outro. Por quê? Porque esse professor não mais irá fazer proselitismo. Esse professor não mais irá esconder as religiões minoritárias para falar somente das religiões hegemônicas. Esse professor, ele é formado exatamente para mostrar essa diversidade. Então, o professor de ensino religioso, professor Carlos, muitas vezes a gente diz isso em sala de aula, ele é tão fundamental quanto um outro professor que muitas vezes é discriminado, que é o professor de filosofia. Hoje a gente dá muito vazão ao ensino técnico, mas um professor de filosofia, assim como um professor de ensino religioso, ele é quem provoca revoluções. Um professor de ciências exatas, sem querer desmerecer, ele vai muitas vezes colocar técnicas novas, passar regras, passar fórmulas. Um professor de ensino religioso, ele vai tentar tocar aquilo que é mais arraigado em nós mesmos. E muitas das vezes o professor de ensino religioso, ele é bastante combatido pelos próprios pais, que vão perguntar ao diretor ou ao coordenador pedagógico, mas o que esse professor está ensinando? Eu não botei o meu filho nessa escola para aprender sobre reencarnação, nem para aprender sobre o que é manjar. Ora, esse professor, muitas vezes, ele não tem nem o direito de se defender na própria escola, porque é discriminado pelos outros professores, seus pares. Mas é exatamente esse professor, gostaria de terminar minha fala nesse sentido, e ratificar na mesma coisa, é esse professor que vai provocar a revolução. Porque é esse professor que vai ensinar o respeito. E a criança, ela é muito mais factível de ser mudada, de construir um novo, do que nós, que estamos aprendendo agora, uma fase já adiantada da nossa vida. Então, muito obrigado a todos. Gostaria de agradecer à mesa. Vamos aproveitar e tocar num assunto importante, que é a nossa luta pela formação do Comitê da Diversidade Religiosa no Estado. Nós temos algumas ações nesse sentido. Pode ser acompanhado, por exemplo, no Facebook, a nossa ação no sentido de que o Estado crie o seu Dia da Diversidade Religiosa. E a nossa proposta foi uma escolha, dia 6 de novembro de 1966, 66, quando o então governador João Agripino assinou de maneira inédita, talvez a primeira, paraibana certamente, nacional talvez, a primeira legislação de diversidade religiosa de que se tem notícia. Nesta lei, o então governador Agripino dava aos terreiros o direito de se transformarem em pessoas jurídicas e proibia literalmente, na letra da lei, a polícia de entrar no terreiro, só em caso de crime civil. Ele proíbe a polícia na lei. Está
escrito letra após letra. A polícia não pode mais entrar em terreiros, só se houver crime civil. A partir daí, inclusive, há uma tradição na Paraíba, até com uma música, Obrigado Governador, que muitas vezes as pessoas confundem e pensam que é o governador do momento. Mas, na verdade, a música é Obrigado Governador, aquele governador de 66. Então, nós consideramos que é uma oportunidade muito boa no momento que o debate sobre diversidade religiosa cresce. Nós consideramos e lançamos a proposta para o governo do Estado, para a Assembleia Legislativa, de criação do Dia da Diversidade Religiosa, 6 de novembro, no Estado da Paraíba. E uma outra ação que nós estamos fazendo no nosso grupo é um abaixo-assinado obedecendo o BNDH 3, como foi muito bem colocado já aqui antes com Marcelo, e que pode ser acessado muito facilmente no seguinte blog. Daqui a pouco a gente vai ter uma imagenzinha desse blog. Diversidade Religiosa PB, Diversidade Religiosa pb.blogspot.com.br. Então não tem como confundir. Vai aparecer aqui na tela, é um slide só, Diversidade Religiosa pb.blogspot.com.br. Aí tem um comando central, você vai direto para o Petição Pública, que é o site de maior credibilidade para petições que sejam feitas online, para que as petições possam valer, para que as petições possam pressionar mais. E aí eu peço a você, Zé, que coloque esse primeiro slide e peço a compreensão da mesa, no sentido de que nós vamos ter apresentações com uso de slide. Então, por alguns minutos, nós vamos lá para a primeira fila e em seguida nós retornamos para cá para terminar a mesa. Pode colocar aquele slide único, que é esse, do site a que eu me referi. E eu gostaria de chamar então para a sua apresentação na outra parte, com o nome de Odete, a professora Odete Lacerda Ferreira, da Federal de Campina Grande, representando a comunidade Bahá'í da cidade de Campina Grande e que vai fazer uso dos slides que já estão em casa. Vou me posicionar aqui para que eu possa também explicar. Eu estou muito grata em estar participando desse tão importante evento e representando aqui a comunidade Bahá'í de Campina Grande. Eu quero dizer que eu estou em Campina Grande somente há 1 mês e meio, mas estou adorando a cidade e as pessoas, a sua cortesia, a sua recepção, a sua receptividade. E isso é uma grande virtude do ser humano, que é muito admirável. E nós colocamos um tema da concepção do ser humano como sua natureza nobre, né? Então, o que nos une, na verdade, é essa ideia de que o ser humano ele tem uma natureza dual, uma natureza material e uma espiritual. Na natureza